Fala, meu povo, graça e paz em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Bíblia, papel e caneta. Estamos comemorando aí mais um ano do nosso Bíblia, papel e caneta, aniversário do Bíblia, papel e caneta. E de segunda a sexta, todos os dias às 11 horas da noite, essa semana exclusivamente, nós estamos entrando para estar liberando uma palavra do céu para o coração de vocês. Como é que está a sua expectativa? Como é que está seu coração para receber aquilo que Deus tem para te entregar? Te garanto que a palavra de hoje vai falar muito ao seu coração. Já deixa o horário das 11 horas da noite marcado aí, coloca no seu relógio para tocar, para você não perder aí a live que nós estaremos fazendo às 11 horas da noite de amanhã. Vamos lá? Vamos para o texto de hoje. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 2. Vamos ler o verso 1, o 4 e o 5. Tá bom? Vamos trabalhar hoje em 2 versos. O 4, o 5 e eu vou ler também um. Vamos lá, vamos trabalhar nos 3. Versículo 1, versículo 4 e o versículo 5. Bom, vamos lá. A terceira visão, Jerusalém à medida. Tornei a levantar meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a esse mancebo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, já não é o anjo, e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ok? Vamos meditar aqui no capítulo 2 de Zacarias, versículo 1, o 4 e o 5. Tá bom? Livro de Zacarias. Bom, a gente precisa ter algumas informações para pelo menos entender aqui a dimensão da profecia. Tá bom? Vamos lá. O livro do profeta Zacarias é dividido dentro da teologia como um dos livros dos profetas pequenos. Quem estudou teologia sabe que existem a divisão dos profetas maiores e dos profetas menores. Então Zacarias está dividido dentro dessa divisão de profetas menores. Segunda informação importante sobre Zacarias. Zacarias foi profeta na época em que os judeus estavam passando pelo período pós-exílio. Então ele profetiza em tempos parecidos como o de Ageu, que vai profetizar a glória da última casa, profetizando a reconstrução do templo de Jerusalém. Da mesma forma, Zacarias, servindo para incentivar a vida espiritual dos judeus. Ok? Esse aqui, ele é um dos profetas que mais vai, vamos dizer assim, que mais vai incentivar os judeus
com profecias que não serão tanto de conserto. Apesar do capítulo 1 de Zacarias começar com uma palavra exortando o povo ao arrependimento, ou seja, despertando o povo para passar a um arrependimento, quem estuda o livro de Zacarias sabe que dele para os outros profetas, vamos dizer que ele é um dos profetas que a palavra não é tão pesada quanto os outros. Por quê? Porque a intenção de Zacarias é parecida com a intenção de Ageu. A intenção de animar um povo que estava passando por períodos pós-guerra. Babilônia levou o povo cativo para dentro da Babilônia. Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Deus levantou a Pérsia destruiu a Babilônia, levou o povo para dentro do cativeiro da Pérsia. Depois do período da Pérsia, de forma gradual, o Senhor foi deixando o povo aos poucos voltar para Jerusalém. Então os judeus estão voltando para sua terra aos poucos, sobrevivendo aos períodos de pós-guerra. Muro de Jerusalém quebrado, templo de Jerusalém quebrado, cidade destruída. Então o cenário que Zacarias nasce para profetizar é um cenário de colapso espiritual, destruição financeira, uma cidade que está sobrevivendo no período de pós-guerra. Por isso que a missão dele é uma missão de despertamento espiritual. Ele não vai ser tão pesado como os outros profetas. Ok? Contudo, a missão de Zacarias é extremamente relevante. Porque é para incentivar o povo de Israel a acreditar nas promessas do Senhor sobre Jerusalém. Ok? Eu estou só contando um pouquinho de história para já entrar no texto. Mas é importante para a gente ter esse conhecimento, porque a narrativa ela é complicada. Tá? Então Zacarias ele vai profetizar palavras de incentivo de novos acontecimentos em Jerusalém. Esse vai ser o profeta que também vai profetizar profecias a respeito do Messias e também profecias escatológicas, tá? Então quem gosta da área de escatologia tem que ler Zacarias. Por quê? Porque você vai ver Zacarias, no seu livro, ele trabalhar com muitas visões. E essas visões, muitas delas, vamos dizer que a maioria delas estão no sentido figurado. Tem uma denotação escatológica. Ok? Só estou dando conhecimento para vocês para a gente entrar no texto. Então, por exemplo, a primeira visão é a visão dos cavalos. Só para vocês entenderem. A segunda visão, a visão dos os quatro ferreiros, 4 cornos. A terceira visão, a Jerusalém à medida. A quarta visão, o sumo sacerdote acusado por Satanás e justificado por Deus. Então é um livro dividido em visões. Então não dá para interpretar aqui o sentido literal. A quinta visão, o castiçal de ouro, as 7 lâmpadas. A sexta visão, a do rolo voante. A sétima visão, a mulher e o Éfa. A oitava visão, os 4 carros. A coroa na cabeça de Josué. Enfim. Então você vê que a maioria da divisão, pelo menos da primeira parte do livro de Zacarias, ele está envolvido em uma linguagem figurada, ok? Em uma linguagem figurada. Por que é importante você ter esse conhecimento? Porque a Bíblia ela é dividida em 3 linguagens: linguagem literal, alegórica e simbólica. Cada livro você tem que identificar em qual linguagem ele está escrito, para que você não interprete tudo que você lê no sentido literal. Tem textos que estão de forma alegórica, tem outros que estão de forma simbólica. Zacarias vai usar muito alegoria, tem muitas comparações aqui.
Ok? Então, entender qual a linguagem que o texto está falando é fundamental para fazer a exegese correta do texto. Beleza? Então, dito isso, você entendendo que Zacarias é um profeta pós-exílio, é um profeta que vai incentivar o povo de Israel a acreditar nas promessas, é um profeta que profetiza em períodos parecidos com o de Ageu, é um profeta que vai mais lembrar os judeus das promessas que o Senhor havia feito e que também a maioria das suas profecias são de cunho escatológico. Então quem gosta de escatologia tem que ler o livro de Zacarias, porque muitas comparações estão ligadas dentro de uma simbologia e no sentido alegórico. Bom, vamos explicar o texto, tá? Essa é a terceira visão que Zacarias está tendo. É a terceira. E ele tem a visão de Jerusalém. Ele vai ver Jerusalém sendo medida. Ok? Tornei a levantar meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Então a visão que ele tem aqui é sobre Jerusalém, de um anjo, porque esse homem aqui é só a colocação, mas ele está vendo um anjo aqui, que tem um cordel de medir, que é um instrumento para medir a largura e o comprimento de Jerusalém. Esse homem vai dizer para ele, para onde tu vais? E eu disse, para onde tu vais? Melhor, ele diz ao homem. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Então, a visão que ele tem é de um homem, que é anjo, que vai medir a cidade de Jerusalém. Lembrando, senhores, que o cenário que ele está vivendo é um cenário de caos. Jerusalém está destruída, não existe mais muro. Lembra que os muros estavam sendo reconstruídos por Neemias? Após, quando Nabucodonosor entra na cidade, ele destrói os muros de Jerusalém. Então a cidade ficou totalmente destruída. Não tem muro, não tem templo, não tem nada. O povo está sem esperança. Então ele está tendo uma visão de algo aqui que vai reconstruir Jerusalém espiritualmente. Ok? Então é um anjo que vem com cordel de medir para reconstruir a cidade. Só que no meio do caminho, eis que saiu um anjo que falava comigo e outro anjo que saiu ao encontro. Ele disse, corre e fala a esse mancebo. O mancebo é jovem. Fala a esse jovem, Zacarias, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. Ok? Então essa interpretação aqui não pode ser literal, apesar que eu vou aplicar elas no sentido literal para você. Mas no texto eu vou te dar a explicação correta da aplicação. Vamos lá. Ele vai ter a visão de um anjo que vai dizer que Jerusalém será habitada como aldeia sem muro. Por que aldeia sem muro? Aí ele explica, por causa da multidão que vai haver nela com muitos homens e animais. Então é uma promessa que o anjo está fazendo, que Jerusalém, ela vai crescer. Por que ela não tem muro? Porque não vai ter limites o seu crescimento. Então não se trata de um crescimento físico, é de um crescimento espiritual. Ela vai crescer como aldeias sem muro. Por quê? Porque o muro limita o crescimento de qualquer cidade. Aí ele explica, por que não tem muro? Por causa da multidão de homens e de animais. Ou seja, muitos homens vão aparecer nessa aldeia. Muitos homens vão aparecer em Jerusalém. Muitos homens vão aparecer na cidade. A cidade vai crescer, vai multiplicar. Então é uma promessa de prosperidade para um povo que estava passando por um período de caos. Ok? Estou explicando o texto para entrar nas aplicações. E eu, disse o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor,
e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, Deus está dizendo, ela não terá limites no sentido literal, porque ela vai crescer absurdamente, mas eu serei como um muro de fogo ao redor. A figura do muro, ela também é a figura de proteção. Então, Deus está mais uma vez se fazendo presente, dizendo que além de crescer, Deus vai proteger a cidade. Por que essa é a exegese correta? Porque o povo está passando por um período de medo já há muito tempo. Quantas batalhas Israel viveu? Quantos declínios os judeus passaram? Quantos cativeiros? Cativeiro babilônico, cativeiro persa. Alguns vão dizer, não era um cativeiro. Claro que era. Tinham que pagar imposto aos persas, mas era também uma espécie de cativeiro. Então, um período de muito sofrimento. E Deus dizendo, eu serei como um muro de fogo, eu vou proteger a cidade, e eu mesmo estarei no meio dela. Isso aqui tem a ver com aquilo que Deus sempre quis fazer em Jerusalém. Deus sempre quis estar no meio de Jerusalém. O povo pediu um rei, mas Deus queria ser o rei. O povo pediu um líder, mas Deus sempre quis ser o líder. Então eu mesmo estarei no meio dela, eu protegerei, eu guardarei, eu trarei crescimento. Mais uma vez Deus prometendo ao povo que não merece, porque sempre desobedeceram e quebraram os princípios de Deus. Ok? Então, a base da promessa é essa. Agora vamos entender como é que isso se divide. Ok? Isso é uma profecia futura. É uma profecia falando de Jerusalém futura, do crescimento, uma palavra de crescimento, de prosperidade, apontando o crescimento de Jerusalém. Beleza. Vamos observar a partir do versículo 1. Nós vamos trabalhar com esses três versículos, 1, o 4 e o 5. Tornei a levantar meus olhos e olhei. E vi um anjo tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um anjo cuja mão estava um cordel de medir. Esse homem aqui, a gente coloca a palavra anjo. Ok? E vi um anjo cuja mão estava em um cordel de medir. Então o que esse homem aqui tem na mão? Ele tem um cordel de medir. Por que o anjo está tirando as medidas? Porque o anjo está falando de algo que está para chegar. É uma promessa que está para chegar sobre Jerusalém. Então ele vai medir a largura e o comprimento. Porque a função do cordel é para medir aquilo que está para chegar.
Então por que ele tem um cordel na mão? Porque ele está medindo. Então o anjo que tira a medida para caber o projeto. Então o anjo mede o comprimento, ele mede a largura para cumprir o projeto. Então o anjo, ele vai preparando a estrutura para caber o projeto. Então o anjo, ele tira a medida para o projeto chegar. O anjo que está tirando a medida para caber o projeto que Deus já designou. Então o anjo tem a medida, o comprimento, a largura, a profundidade, a altura que vai caber o projeto. É por isso que a gente nunca deve se sentir incapaz diante de Deus, porque o anjo, ele tem a medida que Jerusalém suporta o projeto. O anjo tem a medida que você suporta o projeto. O anjo conhece a sua largura, o anjo conhece o seu comprimento, o anjo conhece a sua profundidade que vai caber o projeto. O anjo sabe a capacidade que você suporta o projeto. O anjo sabe até onde você aguenta. O anjo conhece a estrutura. O anjo sabe a medida, a largura, o comprimento. O anjo tem a medida que cabe o projeto. Mas eu não sei cantar. O anjo já mediu. Mas eu não sei pregar. O anjo já mediu. Mas eu sou pequeno e Deus falou que vai fazer algo grande. O anjo já mediu. Porque eu não tenho condição de ser pastor. O anjo já mediu. Porque eu não tenho condição de tocar. O anjo já mediu. Porque eu não tenho condição de assumir uma oportunidade grande. O anjo já mediu. O anjo já mediu a estrutura que suporta o propósito. Então o anjo sabe a sua capacidade para suportar o projeto. Ele mediu a sua força, suas limitações, sua fraqueza. Ele sabe a capacidade para suportar o projeto. Se ele tem um cordel na mão, é porque o anjo está tirando as medidas. Agora, o que é interessante também é que eu expliquei para os senhores que a promessa está sendo feita em um período de caos. Jerusalém estava passando por um tempo de pós-guerra, tentando reconstruir a sua vida, e de repente eles começam a receber mais e mais promessas do Senhor.
costuma construir projetos em tempos de crise. Deus costuma construir projetos em tempos de crise, projetos em tempos de adversidade. Você está dizendo é impossível, Deus está dizendo eu vou fazer. Você está dizendo não tem jeito, e Deus está dizendo eu tenho um grande projeto. O que você chama de deserto, Deus chama de projeto. Projetos que nascem no deserto. Projetos que nascem no caos. Projetos que nascem nas lágrimas. Projetos que nascem no sofrimento. Projetos que nascem no meio da dor. Projetos que nascem nas adversidades. Projetos que nascem na crise. Porque Deus costuma construir projetos em tempos de crise. Você está entendendo? Aquilo que para você é deserto, para Deus é projeto. Aquilo que para você é guerra, para Deus é projeto. Aquilo que para você não tem jeito, para Deus é um projeto. Deus está usando as circunstâncias para que dentro dela venha nascer um propósito. Vale um glória a Deus aí, meu irmão. Tornei a levantar os meus olhos e olhei. Tornei a levantar os meus olhos e olhei. E vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Vamos para o 4. E ele disse: corre e fala a esse mancebo, dizendo... Ah não, tem um detalhe aqui. E vi um homem cuja mão estava em um cordel de medir. Espera aí que tem um manto aqui.
anjo vai fazer a obra. Quem está com o cordel na mão? O anjo. Quem vai fazer a obra? O anjo. Então a manifestação não é da terra, a manifestação é do céu. O anjo vai fazer a obra. A obra que você não consegue fazer, o anjo faz. A mudança que você não consegue, o anjo muda. Aquilo que você não consegue fazer, o anjo tem poder de fazer. O anjo vai fazer a obra. O anjo vai fazer a obra. Vamos para o 4. Versículo 4. E ele disse: corre para esse mancebo dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. Jerusalém será habitada como a aldeia sem muro. Tudo na Bíblia que você lê, você tem que procurar fazer essa pergunta: por quê? O porquê, ele te ajuda a você chegar a um denominador no texto. Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Sem pergunta ao texto por quê. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. O anjo chega adiante e diz: olha, corre e diz para esse mancebo que Jerusalém será habitada como aldeia sem muro. Por que sem muro? Por que uma cidade sem muro? Vou perguntar aos senhores: por que uma cidade sem muro? Alguém responde? Vou perguntar aos senhores: por que uma cidade sem muro? Por que Jerusalém será sem muro?
porque nada vai limitar o seu crescimento. Nada vai impedir o seu crescimento. Você vai crescer como nunca cresceu. Vai prosperar como nunca prosperou. E quem antes olhava e dizia, jamais crescerá, não vai avançar, não vai para frente, vai ter que perceber o crescimento extraordinário que você vai viver. Nada vai limitar o seu crescimento. Então Jerusalém será como uma aldeia sem muro, porque vai crescer absurdamente. Não vai ter limites para esse crescimento. Ela vai crescer, ela vai prosperar. Jerusalém será habitada como aldeias sem muro. Aí Deus explica o crescimento. Como é que é o crescimento? Por causa da multidão nela dos homens. Por causa da multidão nela dos homens. Então veja, ela vai crescer sem muro. Por que ela cresce sem muro? Porque vai ter muita gente, vai ter uma multidão. Então repare que o crescimento aqui está ligado a pessoas e animais. O crescimento está ligado a pessoas. O crescimento está ligado a pessoas. O crescimento está ligado a pessoas. Será habitada como aldeia sem muro, por causa da multidão. Vai crescer tanto que não pode ter muro, que a multidão vai romper os muros. Então ela é como aldeia sem muro, ela cresce, cresce, sem limite. O crescimento vem por causa das pessoas. Anota essa profecia. Depois tira até o print e me marca nos stories. Porque isso aqui é profecia para você. Quando Deus quer te abençoar, Ele apresenta pessoas. Não, quando Deus quiser te abençoar, Ele não vai te dar casa.
Quando Deus quiser te abençoar, Ele não vai te dar carros. Quando Deus quiser te abençoar, Ele te apresenta pessoas. Pessoas fazem parte das conexões que o Senhor usa para que você chegue até o propósito. Então o crescimento que Deus está falando que Jerusalém vai ter, não se dá em Jerusalém ter ouro, prata, bronze, dinheiro. Se trata de Jerusalém ter muitas pessoas. Uma cidade que vai crescer tanto que Deus vai enviar pessoas. Porque todas as vezes que Deus quer te abençoar, Ele apresenta pessoas. Ah, mas eu sou muito ferida com pessoas. Muita gente já passou na minha vida, destruiu meu emocional, acabou comigo, me machucou. Pessoas ferem. Mas pessoas também curam. Pessoas machucam. Mas pessoas também cicatrizam. Pessoas colocam para baixo. Mas tem pessoas que Deus usa para colocar para cima. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai apresentar pessoas no seu caminho. Pessoas que vão ser como pontes, que vão te levar até o lugar do propósito. Pessoas que serão ferramentas para você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Pessoas curadas curam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas fortes fortalecem outras pessoas, pessoas cristãs espiritualizam outras pessoas. O crescimento se dá nos novos relacionamentos que Deus vai te dar. Alguns Deus vai limpar e outros Deus vai colocar. Alguns Deus tira e outros Deus te dá. Que às vezes é o próprio Deus que está limpando para você crescer. Tem crescimentos que acontecem quando Deus tira pessoas do nosso caminho. E tem outros quando Deus coloca pessoas no nosso caminho. Porque nada vai limitar o seu crescimento. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele apresenta pessoas. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão nela de homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então vamos lá. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que está acontecendo aqui? Deus está explicando o verso 4.
Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão nela dos homens. Então, 4 ele está falando do crescimento. No 5 ele explica por que está crescendo. Cresce por quê? E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Entendeu isso ou não? Tem crescimento porque Deus está no meio. Se Deus está no meio, cresce. Porque onde Deus está, tem crescimento. Aonde Deus está, floresce. Aonde Deus está, prospera. Então por que ela vai ser como a aldeia sem muro? Porque Deus está no meio. Se Deus estiver no meio, vai ter crescimento. Se Deus estiver no meio, vai ter prosperidade. Se Deus estiver no meio, vai dar certo. Se Deus estiver no meio, vai florescer. Se Deus estiver no meio, vai crescer. Então o segredo para o crescimento é Deus estar no meio. O segredo para crescer absurdamente é Deus estar no meio. Se Deus estiver no meio, vai dar certo. Então é por isso que o próprio texto se explica, a exegese fala muito sobre isso, que a Bíblia se explica com a própria Bíblia. Porque no versículo anterior diz que vai ter crescimento, no versículo posterior Deus explica, vai ter crescimento porque eu estou no meio. Cresce porque Deus está no meio.
Nunca esqueça disso. Dá certo e não é por causa de você. É porque Deus está no meio. Cresce e não é por causa de você. É porque Deus está no meio. Funciona e não é por causa de você. É porque Deus está no meio. Prospera e não é por causa de você. É porque Deus está no meio. Floresce e não é por causa de você. É porque Deus está no meio. Não é sobre você. É sobre o que Deus faz porque Ele tem um propósito. Então nunca esqueça isso. Que não é por causa de você. Não é porque você canta bem, toca bem, prega bem, fala bem, tem conhecimento, articula. Não. Não é sobre você. É sobre Deus que está no meio. Então cresce porque Deus está no meio. Não é seu conhecimento, não é sua capacidade, não é sua inteligência. Não é você. É sobre Deus, que está no meio de um propósito trazendo crescimento. Entendeu isso ou não? Porque nunca foi sobre você, sempre foi sobre Deus. Nunca esqueça. Cresce porque Deus está no meio. E não por causa de você. Vale um glória a Deus aí, meu irmão. Agora olha isso aqui. Se você não falou em línguas agora, não vai falar nunca mais. Se não falar agora, não fala nunca mais. Serei para ela um muro de fogo em redor. Deus está dizendo, Jerusalém será habitada como cidade sem muro. Por causa da multidão, vai crescer muito, não pode ter limite. E eu serei para ela como um muro de fogo ao redor. Deus está dizendo, eu vou ser um muro de fogo. Eu vou ser um muro de fogo ao redor. Serei para ela um muro de fogo ao redor. Quem tem Deus do lado de dentro tem fogo do lado de fora. Ah, isso aqui você tem que dar glória. Quem tem Deus do lado de dentro, tem fogo do lado de fora.
Serei para ela um muro de fogo ao redor. Porque quem tem Deus do lado de dentro, tem fogo do lado de fora. Não tem como dizer que Deus está dentro e não tem fogo. Deus está dentro e não muda. Deus está dentro e não cura. Deus está dentro e não transforma. Se tem fogo dentro, se tem Deus dentro, tem fogo do lado de fora. Se Deus está do lado de dentro, tem que ter fogo do lado de fora. Alguém tem que olhar e ver a sua vida avivada. Alguém tem que olhar e ver a sua vida cheia do Espírito. Alguém tem que olhar e tem que ver um comportamento cheio da glória de Deus. Porque Deus está dentro. E se Deus está dentro, Ele queima do lado de fora. O que está dentro muda do lado de fora. Dizer que Deus está dentro e não tem mudança no comportamento do lado de fora, então Deus não está dentro. Dizer que Deus está dentro e não tem atitude diferente do lado de fora, então Deus não está dentro. Dizer que Deus está dentro e não muda nada do lado de fora, então Deus não está dentro. Porque se Deus está dentro, tem que ter mudança do lado de fora. Não dá para marchar na igreja e sambar no pagode na rua. Não dá para falar em língua estranha na igreja e xingar palavrão em casa. Não dá para você dar glória na igreja e viver uma vida de pecado lá fora. Se Deus está dentro, tem mudança do lado de fora. É o Deus que queima dentro que muda o comportamento do lado de fora. Tem que ter mudança. O Deus que está dentro muda a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, o nosso comportamento, as nossas atitudes. É o Deus que está dentro que muda a gente do lado de fora. Vocês estão entendendo ou não? É Deus dentro que muda fora. É Deus dentro que transforma fora. É o Deus que está dentro que liberta, que cura, que transforma o lado de fora. Dizer que Deus está dentro e não ter nenhum tipo de mudança é porque Deus não está dentro. Dizer que Deus está dentro e não tem mudança nenhuma de comportamento é porque Deus não está dentro. Dizer que Deus está dentro e não tem mudança nenhuma de atitude, Deus não está dentro. Porque se Deus está dentro, tem mudança do lado de fora.
Só entra na sua casa quem passa pelo muro de fogo. E o muro não é físico, é espiritual. Por isso que tem gente que chega perto, mas não entra. Bate na porta, mas não entra. Porque tem um muro de fogo guardando a sua entrada. Tem gente que até faz plano para entrar, mas não consegue entrar. Porque tem um muro de fogo guardando a sua casa. Tem gente que até se programa, vamos lá, eu vou lá e tal dia, e não chega nunca. Porque tem um muro espiritual que guarda a sua casa. Esse muro não é físico. Esse muro não é da terra. Esse muro não é comum. Esse muro é espiritual. E tudo que não for de Deus, o muro queima. Tudo que não for de Deus não entra. Tudo que não for de Deus não permanece. Porque Deus é um muro de fogo que cerca a sua casa. E quem não está no propósito, Ele tira. Quem não é da direção, Ele não deixa entrar. Tem gente que até sente aquilo que é espiritual. Chega perto, fala, olha, eu quero entrar, vamos marcar tal dia aí, e não vai, e não entra. Chega no portão, faz uma cera, conversa 3 palavras, mas não coloca nem um pé dentro. Porque tem um muro do lado de fora que está dizendo, não vai entrar ninguém fora do meu propósito. Gente que não tem compromisso comigo, gente que não tem vida comigo. Só entra na sua casa quem passa pelo muro de fogo. O muro não é físico, é espiritual. Muro de fogo. Serei um muro de fogo. Eu serei um muro de fogo. Ele é muro de fogo que guarda quem está dentro, mas também guarda quem está fora. Ele guarda tanto quem está dentro, como também guarda quem está fora. São muros de fogo que servem para guardar quem está dentro, mas também guarda quem está fora. Quem está dentro, ele protege com fogo, para não deixar o mal de fora entrar. Quem está fora, ele guarda com fogo, para que haja livramento sobre a sua casa. Então é o Deus que guarda dentro, mas é também um Deus que guarda fora. Nenhuma ferramenta, nenhuma armadilha, nenhuma cilada, nenhuma praga do Egito, nenhuma intenção do diabo, nenhum encantamento, nenhuma feitiçaria, nenhum olho grande,
palavra contrária, nenhuma sentença do diabo vai prevalecer contra a sua vida. Porque ele guarda dentro, mas também guarda quem está fora. É 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não sendo atingido, porque ele guarda quem está dentro, mas também guarda quem está fora, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque ele guarda quem está dentro, mas também guarda quem está fora. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Quem está recebendo de Deus aí, dá um glória. Fala comigo se a palavra de hoje não foi forte. Aguardo os senhores amanhã em mais um Bíblia, papel e caneta. Coloca o seu relógio do teu telefone para despertar às 11 horas da manhã, às 11 horas da noite, às 23 horas da noite. Deus vai estar aqui falando com a gente nessa palavra. Eu tenho certeza que tem sido um tempo de muito aprendizado, de palavras vivas que estão sacudindo a sua alma, o seu espírito. Marca um amigo, marca um colega. Ficou agora até o final? Clica nesse aviãozinho que está aqui, ó. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Na sua tela tá aqui, não tá? Não tem um aviãozinho? Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Manda para mais gente. No direct, no story, para que essas pessoas recebam da palavra da mesma forma que você tem recebido, tá certo? Aguardo os senhores amanhã, às 11 horas da noite. Deus abençoe sua vida. Mais um episódio do Bíblia, Papel, Caneta.